Boa noite, muito bom estar com vocês aqui hoje à noite de novo, para a gente compartilhar, para a gente refletir sobre um texto do Evangelho. E hoje eu queria falar sobre João capítulo 4, o Evangelho de João no capítulo 4. O Evangelho de João capítulo 4 nos conta a história em que Jesus Cristo, a partir do versículo 1 mesmo... Opa, agora ficou profissa, agora ficou bom o negócio. Valeu. Então em João capítulo 4, a partir do versículo 1, você acompanha aí se você quiser na sua Bíblia. O texto vai nos contando que Jesus Cristo estava já sendo comentado nas cidades por onde ele passava, e os fariseus, que eram uns líderes religiosos daquela época, pessoas muito rígidas e muito religiosas na sua relação com Deus e com o povo, eles estavam ouvindo falar que Jesus já tinha muitos seguidores e batizava muita gente, mas nem de fato era Jesus quem estava batizando. E no versículo 3 diz que Jesus Cristo, percebendo que os fariseus já estavam falando muito dele, que isso podia causar-lhe problema, resolveu que ele sairia da Judeia e voltaria para Galileia, que era a sua origem. E aí o versículo 4, que é onde eu quero chegar mesmo, eu quero que você comece a ler comigo aqui, diz que era necessário passar por Samaria, e assim Jesus chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, que fica perto das terras que Jacó dera ao seu filho José. Havia nesse lugar o poço de Jacó. E Jesus estava cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. E isso aconteceu por volta do meio-dia. Nesse momento veio uma mulher samaritana tirar água. Então Jesus disse para ela: "Me dá um pouco de água." Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana perguntou: "Como o Senhor, sendo um judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus e os samaritanos não se dão bem." Então Jesus respondeu para ela: "Se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você pediria água e receberia dele água viva." Então a mulher disse assim: "O Senhor não tem nada para tirar água. Esse poço é fundo. Onde é que o Senhor vai conseguir essa água viva? Por acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu esse poço, do qual ele mesmo bebeu, e também os seus filhos e o seu gado?" E Jesus respondeu para ela: "Quem beber desta água aqui vai ter sede outra vez. Mas quem beber da água que eu der, nunca mais terá sede. Ao contrário, essa água vai se tornar nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna." E a mulher então disse: "Senhor, me dê dessa água para que eu não tenha mais sede e nem precise voltar aqui para tirar água." Versículo 16, Jesus Cristo disse para ela o seguinte: "Vá, chama o seu marido e volte." E ela respondeu: "Não tenho marido." E Jesus então disse: "Você falou corretamente quando disse que não tem marido. O fato é que você já teve 5. E o homem com quem você vive agora não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade." E a mulher então disse: "Senhor, eu vejo que o Senhor é profeta. Os nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês judeus dizem que o lugar certo para adorar é Jerusalém." E aí Jesus Cristo respondeu para ela: "Creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. De fato, vocês, os samaritanos, adoram sem conhecerem. Nós, os judeus, adoramos conhecendo. A salvação vem pelos judeus. Mas chegou a hora, e que de fato acabou de chegar essa hora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade." Amém? Eu gosto muito desse texto porque ele nos mostra
de modo bem claro, um dos encontros que Jesus Cristo teve com as pessoas. Jesus, ele se encontrava com pessoas e ele conversava com as pessoas, e na conversa, no relacionamento que ele tinha com as pessoas, ele ia revelando coisas extraordinárias do Evangelho, de Deus, da vida e das próprias pessoas. O Evangelho, os evangelhos registrados no Novo Testamento, eles estão repletos de encontros de Jesus com as pessoas. E vocês aqui estão usando essa temática, não é? Nos sábados, Jesus veio. É este que veio aqui entre nós. E ele veio mostrar para que veio. Ele veio para falar com as pessoas. Ele veio se encontrar com as pessoas. E é interessante que esse texto nos conta que Jesus Cristo queria chegar à Galileia, e para ir para a Galileia era importante que ele passasse por Samaria. E ao passar por Samaria, nessa cidade chamada Sicar, ele ia encontrar uma mulher e uma samaritana. O texto fala isso claramente, o versículo 4 fala: era necessário que Jesus Cristo passasse por Samaria. Mas eu discordo, não era necessário. Aliás, era perigoso que Jesus passasse por Samaria. Tinha alguma coisa errada acontecendo aqui. Os samaritanos e os judeus não se dão bem. Eles têm um problema étnico, cultural muito grave. Eles brigam o tempo inteiro. Os samaritanos, quando viam, com o judeu, quando viam um samaritano, ia para o outro lado da calçada. Não se cruzavam, não se conversavam, chamavam um ao outro de porco, imundo, era esse tipo de relação. Um judeu, inclusive, dizia que era muito perigoso comer no mesmo prato que um samaritano pudesse ter comido. Então eles lavavam os pratos e os copos com uma agressividade até, para não correr risco nenhum de se contaminar com a possibilidade de comerem num prato que tenha sido tocado por um samaritano. Certa vez Jesus Cristo estava passando com os discípulos numa outra cidade da Samaria, e os samaritanos quase expulsaram eles da cidade. E os discípulos, aliás foi o João, o chamado discípulo apóstolo do amor, o João e o Tiago, irmão dele, falaram para Jesus: o senhor quer que a gente mande cair fogo do céu para queimar esses samaritanos? Eles tinham raiva uns dos outros. Esse era o nível. Aí o texto fala que era necessário Jesus passar por Samaria. Não, não era necessário, era perigoso, era sério o que estava acontecendo. Do ponto de vista humano, era muito perigoso que isso acontecesse. Então por que era necessário? Era necessário para Jesus atravessar uma região tão perigosa porque ele queria conversar com aquela mulher samaritana. Ele sabia que ele ia encontrar alguém ali. Jesus tinha isso. E Jesus ia encontrar uma pessoa com quem ele não podia conversar. Ela era uma samaritana. Ela sabia disso. E só Jesus que não sabe das coisas. Não é interessante? Ela fala: Jesus, eu sou samaritana, você é um judeu. A gente não pode conversar. Além de tudo, ele é homem e ela é mulher. Naqueles dias, homens e mulheres não conversavam em público, a não ser que fosse a esposa para falar para o esposo sim senhor e não senhor. Era só isso que ela podia falar também. Jesus está numa região perigosa, conversando com uma pessoa que ele não podia conversar. Todo mundo sabe disso, só ele que não. E ele sabe que todo mundo sabe disso, e ele que não sabe. E ele sabe tanto disso que ele manda os discípulos dele comprar comida na cidade, porque ele tem que encontrar com essa mulher sozinho. Pelo simples fato de que os discípulos não iam deixar ele conversar com aquela mulher em paz. Entendeu? Eles iam ficar falando: Jesus não pode, o senhor não pode. Eles não deixavam nem criança para chegar perto de Jesus, que dirá uma mulher samaritana. Não pode. Então eles iam atrapalhar Jesus. Mas Jesus precisava conversar com aquela mulher. Então ele atravessou uma região perigosa, foi conversar com ela mesmo quando ela não estava preparada, e pediu para os discípulos saírem porque eles iam atrapalhá-lo na sua missão. Isso é extraordinário. Isso tem muito a ver com nós, conosco, com a igreja. Muitas vezes nós, como igreja, atrapalhamos bastante Jesus no que ele quer fazer no mundo. Simplesmente pelo fato de que nós não conseguimos acreditar que Jesus quer falar com gente que a gente não gosta. A gente tem um monte de preconceito, a gente tem um monte de problema, a gente tem um monte de crise, a gente tem um monte de nojo social, de fobia social, a gente tem um monte dessas coisas. E nós temos dificuldade demais com um monte de tipo de gente por aí, e nós não vamos conseguir entender que Deus está querendo salvar e conversar com essas pessoas. Sejam elas, nós temos preconceito, seja pela questão social, pela questão racial, pela questão sexual, pelo comportamento, pela opinião política, por tudo. Nós somos assim.
Aliás, não existe ninguém que esteja sentado aqui que não tenha preconceito. Não existe ninguém. Você pode dizer o seguinte: não, eu sou a pessoa mais sem preconceito do mundo, eu converso com qualquer um, eu sento na rua com quem tiver, na situação mais difícil que haja, eu vou sentar. Talvez você seja uma pessoa tão revestida de um desejo pelo social, pelos mais marginalizados, pelos pobres, que o seu preconceito talvez seja contra os coxinhas que não conseguem fazer isso. Entendeu? E aí você tem um preconceito, e você ficaria assustadíssimo se Jesus sentasse hoje com um cara de direita extrema, coxinha pra caramba, e Jesus sentasse com ele e falasse: e aí, que aplicativo você baixou no seu iPhone essa semana? Pô, Jesus, você está de brincadeira. Então Jesus vai sempre precisar mandar a gente ir para algum lugar comprar comida quando ele tem que realizar a obra dele em situações mais profundas, porque Jesus Cristo veio se encontrar com gente que a gente não quer que ele se encontre. Jesus Cristo veio para as pessoas que nós não estamos preparados para ver ao lado de Jesus. Jesus veio para essas pessoas. E ele vai querer conversar com elas. E inclusive Jesus Cristo veio para as pessoas que não acreditam que elas são dignas de receberem Deus na sua própria vida e na sua própria história. Jesus Cristo veio para as pessoas que olham para si mesmas e aceitam o olhar que a sociedade tem sobre si. Eu não sou digno de Jesus. Eu não sou digno de Deus. Eu não sou digno das pessoas de bem. Eu não sou digno de uma sociedade boa. Sabe aquelas pessoas que olham para si mesmas e dizem sobre si mesmas: eu sou esse lixo que o mundo diz que eu sou? Eu sou esse tipo de ser humano que todo mundo despreza e eu sou assim mesmo. E as pessoas, inclusive, olham para si mesmas muitas vezes e dizem: eu não sou digna de Deus, não sou digna da vida, não sou digna de uma boa pessoa, não sou digna de ninguém prestar atenção em mim. E elas começam a acreditar nisso de tal maneira que elas acabam se tornando aquela indignidade que elas recebem como projeção do olhar dos outros e da própria sociedade. Tanto que olham para mim desse jeito que eu começo a acreditar assim que eu sou, desse jeito mesmo. E de repente Deus vem na minha vida, de repente alguém olha para mim, enviado de Deus, com uma graça, com uma bondade, com um convite para um recomeço, e eu não acho que eu sou digno disso. Eu não acho que eu sou digno de ser tocado por Deus, de ser visitado por Deus, de receber uma nova vida, de receber uma família, de começar uma nova história. Eu não acho, eu não posso. Eu não sou digno. E essas pessoas muitas vezes, ou eu e você muitas vezes, ficamos à margem daquilo que Deus está fazendo, ou dos lugares onde Deus parece estar se manifestando, porque nós não acreditamos que somos dignos de sequer entrar num ambiente desse. Eu conheço gente assim, que não entra numa igreja, que não consegue conviver numa casa, numa família organizada, porque não acha que merece. Eu não posso entrar ali. Eu não posso. Deus não olha para mim porque eu não presto. Não é comigo que Deus está querendo falar, porque eu não sou digno. Eu não sou digno que Deus fale comigo, eu não sou digno de falar com Deus, eu não sou digno de orar, eu não sou digno de pedir nada para Ele, eu não sou digno de nada, porque eu sei o que eu já fiz na vida. Minha vida está tão marcada pelos pecados que eu carrego, pelas maldades que eu cometi, pelo comportamento que eu desenvolvi, que eu não sou digno. E eu levaria um susto se Jesus Cristo chegasse na minha direção e dissesse: me dá água, vamos conversar. Como o Senhor veio falar comigo? O Senhor não pode conversar comigo. O Senhor não pode me dar graça. Eu não presto. Eu sei que eu não presto. Jesus Cristo veio avisar as pessoas que acham que não prestam, por causa dos comportamentos que elas já viveram e pelos pecados que cometeram. Jesus veio dizer para essas pessoas que elas são dignas da graça, do perdão e do encontro com Deus. Não há nenhum ser humano, não há nenhuma pessoa nesse mundo que não possa ser encontrada por Deus na história, porque Deus veio encontrar as pessoas que acham que não merecem receber o encontro dele. Amém? Jesus Cristo começa a conversar com essa mulher e fala de uma água.
e pede água para ela, e ela leva esse susto todo, e quando ela leva esse susto todo, Jesus começa a falar para ela sobre as coisas que realmente importam, e Jesus fala sobre uma água que mata a sede existencial, e naquela hora então ela começa a falar sobre a tradição religiosa dela, ela fala de Jacó. Logo depois, lá para frente, ela vai falar de teologia, ela fala sobre o lugar certo de se adorar. É no Monte Gerizim, que era o monte onde ela estava, na região de Samaria, ou é em Jerusalém? Ali era o que aconteceu historicamente no Antigo Testamento, é que o reino de Israel se dividiu em dois, reino do norte, reino do sul. O reino do norte, chamado Samaria, se distanciou da tradição religiosa de Israel, porque o reino do sul é que ficou em Jerusalém, e com o templo, e com a religião. O reino do norte se perdeu. E eles começaram a eleger um novo lugar sagrado para adorar a Deus. E aí nasceu uma crise teológica absurda entre eles. O reino do sul dizia, não, só se adora a Deus em Jerusalém. E os samaritanos dizem, não, a gente pode adorar a Deus aqui no nosso monte também. E aí começou essa confusão toda. Eles eram pessoas muito apegadas às suas tradições. Aquele poço onde aquela mulher estava pegando água era um poço milenar. Jacó, um dos patriarcas, havia aberto aquele poço. Sua família, ele, os seus animais beberam daquela água. Aquela mulher estava ela estava pisando em terra sagrada. Aquela mulher estava pisando numa tradição religiosa profunda. Jacó bebeu água aqui, os filhos dele, os netos dele, os bisnetos dele. O meu tataravô, o meu bisavô, o meu avô, o meu pai. Quem você pensa que é, Jesus? Você é maior do que a minha tradição? Você é maior do que Jacó? Quem você acha que você é? Que coisa extraordinária. Que encontro extraordinário. Jesus Cristo, Ele é tão amoroso e tão misericordioso que Ele insiste em encontrar as pessoas mais religiosas que se fundamentam na sua religião e na sua tradição familiar, e que porque se fundamentam tanto na sua tradição e na sua denominação, na sua história familiar religiosa, tanto em si mesmo, que essas pessoas chegam a acreditar que a sua tradição religiosa, assim como o poço de Jacó, é mais importante do que o próprio Jesus. Era isso que essa mulher estava falando. Essa mulher está falando para Jesus o seguinte: você está falando de água viva aí? Você sabe com quem você está falando, rapaz? Eu sou neta de Jacó. Você sabe que poço é esse aqui? Como se Jesus chegasse num ambiente religioso, a gente virasse para ele e disse: você sabe quem que comprou esse piano aqui? Esse piano aqui foi comprado pelo meu tataravô. Foi consagrado no dia 12 de maio de 1863. Sabe quantos anos tem essa igreja? Você sabe quantos anos tem essa denominação? Você sabe de quem que eu sou neto? Do pastor fulano de tal. Você conhece as minhas tradições? Quem que você pensa que você é, Jesus, para chegar aqui e fazer essa bagunça toda na minha tradição religiosa? Mexer no meu templo, nos meus bancos, na minha teologia, na minha história. Quantas vezes nós nos perdemos de Deus falando o nome dEle? Quantas vezes nós nos perdemos de Jesus amando mais as nossas tradições religiosas do que o próprio Evangelho? Quantas vezes nós amamos mais o nosso culto do que a presença de Deus? Quantas vezes nós amamos mais a nossa teologia do que a palavra de Deus? Quantas vezes nós amamos mais a nossa história denominacional do que a história de vida registrada nas Escrituras e do que a história que Deus quer fazer em nós? Aliás, quantas vezes nós vamos à igreja desde criança, junior, adolescente, e algumas vezes a gente administra a fé dos pais. Existe um grande risco nas pessoas que são criadas no Evangelho, criadas na igreja, de elas viverem em função da fé do pai, de elas não terem uma experiência pessoal com Jesus, mas quem tem a experiência é o pai, é a mãe, é o avô, é a avó. Quantas vezes isso acontece? Há sempre o risco de a gente estar na igreja sem saber porque está na igreja. De a gente ir à igreja porque o pai ensinou a ir, às vezes porque o pai mandou.
Quantas pessoas vivem das histórias dos seus pais, dos seus avós? É uma pergunta que Jesus Cristo tem que fazer para nós essa noite, porque Jesus vem encontrar gente perdida na religião, gente perdida na tradição religiosa. A grande pergunta que Jesus tem que fazer para nós é: eu sou na sua vida mais importante do que a religião dos seus pais, do que a religião dos seus avós, do que a religião que você aprendeu de alguém? Você tem uma experiência pessoal comigo? Ou na sua casa somente quem ora é a sua mãe, a sua avó, o seu pai, seu marido, sua mulher? Não é bonito esse testemunho que nós ouvimos aqui? Um dia o irmão falou: não, eu quero que esse Deus da minha mulher seja o meu Deus. Não foi isso que aconteceu? Quando é que vai chegar o seu dia de dizer: eu não quero que você seja o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, eu quero que você seja o meu Deus. Eu não quero que o Senhor seja o Deus dos meus pais, eu quero que o Senhor seja meu Deus. Eu quero orar e falar com o Senhor. Eu quero ouvir sua voz. Eu quero ler as Escrituras. Eu não quero que o Senhor seja o Deus de quem está me evangelizando, eu quero que o Senhor seja o meu Deus. Eu também quero ler as Escrituras e entender o Senhor falando comigo, assim como o Senhor fala através do pastor que me evangeliza. Porque eu não quero que a minha fé esteja dependendo de ninguém, mas que a minha fé dependa da minha relação pessoal com o Senhor. Jesus Cristo veio para encontrar as pessoas que têm um bom relacionamento com a religião, conhecem bastante, mas não conhecem a Ele. Não têm uma experiência pessoal com Ele. Não sabem orar, mas não é porque não sabem falar as palavras, é porque acham que não podem falar diretamente com Ele. Alguém tem que orar sempre por mim. Jesus Cristo quer falar com você essa noite. Ele é mais importante do que toda a religião que você conhece. É com você. E aí quando Jesus Cristo fala para aquela mulher: filha, você não entendeu nada ainda. Primeiro que o Jacó que você está falando, ele é só o Jacó, eu sou Jesus, eu sou o Messias, é isso que ele vai declarar para ela daqui a pouco. Segundo, que essa água que você vem aqui, nesse poço que é tão importante para você, você bebe, 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 mas ela não mata a sua sede, porque a sua sede não é de água física, a sua sede é uma sede existencial. E é dessa sede que eu estou falando que eu vim matar. Eu vim saciar uma sede existencial em você. Eu vim te trazer uma água que mata a sede e que coloca uma fonte a jorrar dentro de você. De onde sai água para continuar sempre matando as suas sedes existenciais. Eu vim colocar água dentro de você para que você não precise buscar mais água fora em lugar nenhum. Vim te trazer uma água existencial. E aí então ela fala para Jesus, sem entender o que ela estava pedindo ainda: então me dá essa água aí, essa água mágica. Me dá essa água mágica. Aí Jesus Cristo vira-se para essa mulher e fala: onde está seu marido? E eu, de tanto perguntar, eu acho que Jesus falou: eu não aguento mais esse menino perguntar, então vou tentar explicar para ele o que eu quis dizer com esse texto. Porque eu ficava perguntando para Jesus o tempo todo: o que tem a ver o senhor chamar o marido dela? Se ela falou que ela estava querendo tomar água, estava com sede, onde o senhor enfiou o marido nessa história? O que está acontecendo aí? Acho que de tanto eu perguntar, Jesus falou: deixa eu explicar, tentar explicar para ele. Eu acho que ele me explicou. Porque quando Jesus fala para ela: você tem uma sede dentro do seu coração e tal, e ela fala: então tá bom, eu quero que você me mate a sede. Aí ele fala: então traz seu marido. Por quê? Pelo que se desenrola nesse discurso agora. Ela fala para ele: não, eu não tenho marido. Aí Jesus fala: eu sei que você não tem. Você já teve 5 maridos, vive com um homem agora que nem o seu marido ele é. Sabe-se lá por que motivo isso? Sabe-se lá o que aconteceu com os outros 5. Ela pode ter matado uns 2, mais um fugiu, vai saber o que aconteceu. O fato é que o que Jesus Cristo está falando para aquela mulher é que é algo assustadoramente cheio de graça e profundidade, é libertador. O que Jesus está dizendo para aquela mulher é: filha, você tem uma sede dentro de você que você está tentando matar nos romances que você desenvolve. E enquanto você não se aproximar diante de mim com essa verdade de você, eu não vou poder saciar a sua sede. Você carrega uma sede existencial e você está procurando em poços das realidades que te cercam. Essa é a sua sede. É por isso, filha, que você vive em função desses relacionamentos que você carrega.
Você tem uma sede que você tenta matar essa sede no trabalho, na profissão, na busca pelo dinheiro, no consumo, até naquele carro que você fica 3 horas para lavar no sábado. Você tem sede que você tenta suprir com aparelhos novos, com consumo, com alguma coisa. Você tem uma sede que você tem que tentar matar, saciar, buscando aplauso, reconhecimento público, fama, notoriedade. Você se alimenta disso o tempo inteiro. Você tem uma sede que você está tentando matar, essa sede que você carrega, através de alguma realidade ao seu redor. E quando Jesus Cristo se aproxima de nós e quer se encontrar conosco, nós que somos sedentos, Ele vai mexer nessas questões. Ele vai chamar e falar: traz seu marido, traz seu namorado, traz sua namorada, traz sua família, traz seu pai, traz sua mãe. Mas Jesus, só tem a ver com a minha mãe, falar com a minha mãe, Dia das Mães amanhã, né? Não mexe com a minha mãe não, Jesus. Faz 10 anos que eu não falo com ela, está tudo tão bom na minha vida. Não mexe com isso não. Mexe com esse negócio. Já resolvi. Como que você resolveu o seu relacionamento com a sua mãe? Eu não falo com ela, está resolvido. Mexe com isso não mexe com essas coisas. Aí você vai no culto, Senhor, enche o meu coração. Nós oramos isso. Eu presto atenção no que a gente ora, né? A gente às vezes não presta atenção nem no que ora, mas eu presto. O irmão que estava cantando lá, orou no começo, orou dizendo assim: Senhor, encha o nosso coração. E oração linda, enche o nosso coração. A gente veio assim, como quem quer água para a alma. Enche o nosso coração, enche o nosso coração. Aí vem um pregador lá de longe, no meio da pregação ele começa a falar da nossa mãe, do nosso marido, da nossa esposa, do nosso filho. O que tem a coisa a ver com a outra? Eu vim pedir para Deus mexer no meu coração. Mas é justamente isso. Você quer que Deus trate o seu coração? Trate sua vida? Então, Ele vai chamar para a conversa focos que tornaram você sedento, amargurado, cansado, sofrido, violento, opressivo, agressor, consumista, mentiroso, enganador, fujão. A sua sede é por causa do relacionamento que você tem com seus pais, a sua sede é por causa de alguma coisa que está faltando na sua alma, e você está tentando matar a sua sede em uma porção de coisas. Mas eu, diz Jesus, sou a água viva que mata de verdade a sede que você carrega. Você não vai encontrar paz em nenhum outro lugar senão em mim. Você não vai encontrar satisfação para sua alma em nenhum lugar senão em mim, diz Jesus. Não vai encontrar em lugar nenhum senão em Jesus. Em Jesus. É por isso que Jesus Cristo chama essa mulher para conversar, e quando vai falar sobre as coisas mais profundas da alma dela, Ele tem que chamar o marido dela para conversa, o homem com quem ela vive, para mostrar para ela: está vendo a sua sede? Está vendo? E aí Jesus Cristo termina a sua conversa com essa mulher, chegando para o final e fazendo essa declaração sobre a verdadeira espiritualidade. Ele diz: o Pai está procurando os verdadeiros adoradores. Quem são eles? Os que adoram em Gerizim ou em Jerusalém? Os que adoram com a mão para cima ou com a mão para baixo? Os que adoram de joelho ou em pé? Os que adoram no louvorzão ou no louvorzinho? Os que adoram no show da música gospel ou diante do cantor cristão? Quem são os verdadeiros adoradores? Jesus fala: em nenhum lugar nem outro. O verdadeiro adorador não se vê com a música que ele canta. Pode ser gospel, pode ser até música popular brasileira, depende da alma dele. Aliás, às vezes com o gospel é tão difícil fazer isso que tem que ser o cara tem que ser muito bom para adorar a Deus. Às vezes com as letrinhas que tem por aí, que eu vou te dizer um negócio. Deus está procurando os adoradores que adoram com a mão para cima, com a mão para baixo, de costas, de frente, tocando chofar, entrando com fumaça. O que Deus está procurando? Nada disso, nada disso. Isso é bobagem, isso é cultura religiosa, cultura evangélica, cultura gospel. Algumas coisas são boas, outras são péssimas. Não é só porque usa o nome de Jesus que é bom.
Tem um monte de gente que usa o nome de Jesus e só fala bobagem, tem um monte de coisa feita em nome de Jesus que não tem nada a ver com culto, nada a ver com adoração, mas está com Jesus no meio, a gente acha que é bom. Nada, não é nem em Gerizim, nem em Jerusalém, não é o lugar, não é o culto, não é nada disso, não é nada disso. Que Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. O que Jesus está declarando ali é que as pessoas que vão encontrá-lo na vida e que vão conseguir encontrar a sua satisfação em Deus e que vão conseguir adorar a Deus de verdade são aquelas que adoram a Deus sem a necessidade de nenhuma interferência religiosa mensurável. Aquelas que podem orar em casa, na rua, à noite, de manhã, até na igreja. Aquelas que colocam o coração em devoção a Deus enquanto percebem a natureza, quando ouvem uma canção, não importa de quem seja, mas uma canção que lhes toca o coração, quando leem um livro, quando leem uma revista, quando ouvem uma notícia, saindo de uma festa agronômica, em qualquer lugar, até na igreja, em qualquer lugar. Qualquer lugar. Porque não é o lugar, porque não é a religião, porque não é a estrutura, porque não é nada disso. É o coração em espírito com Deus. É um coração em devoção a Deus. E é em verdade. Que verdade? A verdade que Jesus estava trabalhando no coração daquela mulher. Qual é a sua verdade, minha filha? Qual é a sua verdade, meu filho? O que é que te falta? O que é que você tem? Quem é você? Quais são suas tensões? Quais são suas inclinações? Quais são suas tentações? Quais são os seus pecados? Quais são as mentiras que você conta para si mesmo? Quais são as mentiras que você conta para os outros? Porque Deus se estabelece na verdade. Deus não tem nenhuma relação com a mentira. Deus não está na mentira. Ainda que essa mentira seja muito bonitinha, que seja um comportamento religioso e social que as pessoas achem bonito e aplaudam. Olha como aquele irmão é bonzinho, olha como aquela irmã é bonitinha, olha como aquele irmão ora, como aquele irmão fala, olha que coisa bonita. Mas se aquilo não é verdade, Deus não está naquilo. Deus não está em mim, Deus não está na nossa relação, Deus não está no que eu estou falando, Deus não está no que eu estou cantando, Deus não está onde eu estou, Deus não está, porque Deus só está na verdade. E a verdade de mim mesmo, a minha verdade é que eu sou sedento como aquela mulher. A minha verdade é que eu tento matar a minha sede, um monte de coisa que não mata a sede. A minha verdade é que eu tenho confusões, eu tenho tristezas, eu tenho dubiedades, eu tenho crises. A minha verdade. E onde é que está Deus? Deus está me olhando na minha verdade. E quando eu chego para Ele com muitas adorações e falando coisas, Senhor, o Senhor é maravilhoso, o Senhor está nos altos céus, o Senhor está no trono sagrado, esse poço é o de Jacó, aquele é o monte Gerizim, eu sei tudo de teologia e tal. Deus, com a sua infinita misericórdia, me pega pelos olhos, assim, bem pertinho, assim, me segura o rosto, olha nos meus olhos e me diz: vamos conversar sobre o seu relacionamento com a sua mulher? Vamos conversar sobre o seu pai, vamos conversar sobre a sua mãe, vamos conversar sobre o seu computador, vamos conversar sobre as tentações, vamos conversar sobre aquele negócio que você fechou essa semana, vamos conversar sobre essa necessidade de consumir tanta coisa, vamos conversar sobre quem você é. Porque você está diante de Deus, meu amigo, e diante de Deus a gente não precisa ficar explicando quem é Jacó, onde é Jerusalém. Eu costumo prestar atenção nas orações, muito nas minhas e também na de todo mundo. Você já percebeu? Se você não percebeu, preste atenção. E desculpa eu fazer isso, porque aí eu vou quebrar um encanto, uma magia. Vai todo mundo ficar agora prestando atenção na oração. Mas é para prestar mesmo, senão a gente fica alienado. Você já parou para prestar, já prestou atenção quantas vezes nós, de modo geral as pessoas, oram explicando coisas para Deus? Deus, o Senhor que é o pai de Abraão, ele já sabe disso. Deus, nós estamos aqui neste lugar sagrado, ele já sabe disso. E quando a gente vai orar a Deus para evangelizar os outros? Deus, porque o Senhor morreu para salvar os pecadores, a gente está querendo contar. Pastor é muito assim, cuidado quando você chama pastor para orar na sua casa.
Eu tenho um amigo pastor que fala muito em alguns lugares e as pessoas não chamam eles para pregar no casamento. Conhece pastor que a gente não pode chamar para pregar no casamento? Conhece esses caras? Tem pastor que você não pode chamar para pregar em casamento, aniversário de filho. Não pode chamar, porque ele fica 3 horas falando. Não pode, faz apelo, faz aquelas coisas todas lá. E madrinha começa a chorar, estraga a foto. Não pode. Não pode chamar o cara. E aí a gente fala, mas ele é meu pastor, eu gosto dele, então eu vou chamar ele para orar. Né? Chamar ele para orar, que é bonitinho. Não adianta, você põe ele para orar, ele prega. Nós estamos aqui, Senhor, nesse lugar, e essas pessoas, o Senhor sabe, elas podem estar perdidas, é o Senhor quem sabe. O Senhor sabe que elas estão precisando do Senhor. Está avisando quem, meu amigo? Você está falando para Deus. Você está diante de Deus. O Isaías, o profeta, uma vez falou literalmente: fale pouco, sejam poucas as suas palavras, você está diante de Deus. Rapaz, a gente está diante de Deus, Ele sabe tudo o que eu penso, Ele sabe o que eu vou pensar. Sabido era um homem chamado Davi, que quando vai falar, teve um insight espiritual extraordinário, e ele fala: antes que a palavra me venha à boca, o Senhor já sabe o que eu estou pensando. Se eu tentar ir para o mais alto das montanhas, eu vou chegar lá, quem vai estar lá? O Senhor. Se eu for para o mais profundo do abismo dos meus pecados, da minha confusão, da minha escuridão de alma, da minha mentira, quem é que está lá? Se eu me assento, me levanto, me mexo, para onde eu vou, o Senhor está lá. O Senhor está lá. E esse Deus que nos conhece tão profundamente, muito mais do que nós conseguimos imaginar e supor que Ele nos conheça, Ele está vindo ao nosso encontro recorrentemente para o resto da vida, e eu espero, pela misericórdia dEle, Ele faça isso para o resto da minha vida. Ele vai vir ao meu encontro para matar minhas sedes, e para fazer isso, Ele vai precisar mexer nos poços de mentira e engano que eu tento abrir ao meu redor. Sejam romances, fama, dinheiro, sucesso, consumo, aparência, beleza, seja o que for que eu construa ao meu redor. Vamos orar? Queria que você fechasse seus olhos e deixasse Jesus encontrar sua alma agora. Você é tão digno, tão digna do amor de Deus, que Deus trouxe você aqui essa noite. E lá no fundo do seu coração você diz: eu não sou digno de Deus. Deus nem olha para mim porque eu sou muito ruim, muito pecador, muito pecadora. Deus te ama tanto que Ele te trouxe aqui para você saber que Ele move o mundo inteiro para ir ao seu encontro, e Ele veio ao seu encontro essa noite. Apenas receba no seu coração a graça de Deus. Deus te ama muito. E Ele acha necessário vir ao seu encontro e tocar a sua alma, porque você é muito importante. Você não se dá importância. Talvez você não olhe para você mesma como importante. Talvez você viva num ambiente familiar, num casamento em que você não se sinta importante, digna como mulher. Mas Deus veio aqui dizer para você que você é sim, digna, importante, amada. Talvez você viva num ambiente familiar que você não se sinta valorizado como homem, como pai. Você é muito importante. Deus veio essa noite se encontrar com você, em nome de Jesus. Deixa Ele tocar a sua alma. Talvez a sua sede seja de abraço, de carinho, de afeto, de uma mãe que você não teve, e por isso você se tornou tão violento, tão agressivo, tão decidido a pegar o que você quer pegar, não importa com quem esteja. Talvez a sua sede seja de maternidade, de afeto na alma, e você usa as mulheres, e você tenta seduzir as mulheres, e você tenta conquistar as mulheres.
para matar uma sede que só Jesus pode matar. E talvez Deus tenha chamado você para conversar e tenha falado o nome dos seus filhos, o nome da sua esposa, o nome do seu esposo, o nome do seu namorado, da namorada, o seu trabalho, a sua profissão, o seu dinheiro. Deixa Jesus matar a sua sede. Entrega para Ele agora. Eu peço ao Senhor, por sua misericórdia, Pai, que o Senhor nos proteja para que não nos tornemos frios ao ponto de não perceber a sua aproximação na nossa vida. Continua vindo a nos encontrar hoje e sempre até o fim. Nos ajuda a entregarmos ao Senhor nossas sedes, Pai, todos os dias. Te agradeço por hoje, pela sua palavra, pelos encontros que o Senhor está produzindo aqui. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe.